Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso sobre RP Web Choice. Hoje nós vamos falar sobre o módulo controle e algumas parametrizações que podem ser feitas no sistema. Vamos iniciar falando sobre os parâmetros globais, que são parâmetros que são pertinentes a todo o sistema. A gente vai ver que tem outros tipos de parâmetros posteriormente. Parâmetros que dizem respeito ao grupo de loja, parâmetros que são específicos de cada loja, mas esse aqui é relativo a todo o sistema. Em alguns momentos dos vídeos anteriores eu citei que era possível parametrizar o número de casas decimais. Então é aqui que você faz isso, no módulo controle, parâmetros globais. Então você pode dizer que se você quer trabalhar com 2 casas ou com 3 casas decimais, e você informa isso para valor, para quantidade, para número em geral e para campos que são percentual. Aqui é a personalização da tela de cadastro de produtos, né? Nós vimos lá uma tela que está habilitada em sua plenitude, mas que a gente pode desabilitar algumas funções. Por exemplo, eu não sou um restaurante, então eu não quero ver dados que são relativos a empresas que são do segmento de alimentação. Então eu desabilito aqui. Eu não tenho e-commerce, eu posso desabilitar aqui. Não vou usar o endereçamento de estoque, nem grade de produtos, nem características. Então você pode habilitar e desabilitar campos na tela de produto para que você não fique vendo a todo momento que vai cadastrar um produto informações que não são relativas ao seu segmento. Na sequência aqui a gente tem outros parâmetros, né? Então eu posso sinalizar para o sistema se eu quero trabalhar com custo único de produtos. O que isso significa? Se eu tiver mais de uma loja e eu marcar esse flag, o sistema vai entender que a última compra feita em qualquer loja do meu grupo de lojas vai refletir como preço de compra de todas as unidades. Então é como se eu comprasse centralizado e aí o preço de custo ele é automaticamente replicado para todas as unidades, preço da última compra, né? Se eu quero atualizar os custos da estrutura dos produtos nível 1 e nível 2, eu citei isso no cadastro de produtos também. Então, se eu compro um produto mais caro, eu quero que todos os produtos que são compostos por ele tenham o seu custo atualizado. Se eu quero que faça isso automaticamente, eu marco, senão eu desmarco. Eu quero atualizar o preço de venda somente para maior, né? Então, a gente vai lembrar lá que no tipo de operação e no cadastro de produtos eu falei do markup também, onde eu comprei um produto com preço de compra diferente. Se eu configurar o tipo de operação para que o sistema faça a remarcação automática do preço de venda, né, aqui eu posso ainda dizer o seguinte: tá, eu disse no tipo de operação que eu quero que seja remarcado o preço de venda, mas aqui eu digo o seguinte: eu só quero que remarque se o meu preço de venda for ficar maior do que o que eu tenho hoje. Se eu comprei mais barato, eu não quero que o meu preço de venda seja remarcado com um preço mais barato automaticamente. Nesses casos eu quero fazer uma análise manual. Então, se eu quiser trabalhar dessa forma, eu venho aqui e marco atualizar o preço de venda somente quando ele for maior, senão eu não atualizo automático. Aqui em calcular valor do custo financeiro significa o seguinte: se eu quero calcular usar o valor do custo financeiro de uma operação de entrada, né, algum valor adicional financeiro, para ratear no custo do produto. Quando a gente for ver a entrada de nota, a gente vai ver que lá tem um campo que são custos financeiros, o financiamento que você adquiriu, algum valor extra que o fornecedor cobra por fora para faturar para a tua região. Então você digita esse valor lá, que ele não está associado não necessariamente é o valor do produto, mas se você marcar aqui, ele vai ratear esse valor total da nota, né, desse custo financeiro da nota, pelos produtos. Aqui, se eu quero considerar também no valor de compra do produto o rateio dos custos da nota fiscal, aqui já não são só custos financeiros, são custos da nota fiscal, que seriam imposto de substituição, frete, despesas acessórias, seguro, todos aqueles dados que vêm no total da nota, que você informa no total da nota ali, se você quer ratear esse valor pelo valor dos produtos. Se eu quero que o meu controle de fornecedor seja por grupo de lojas, a gente viu lá no cadastro de unidade operacional o que é o grupo de lojas, né? Seriam
dentro de uma rede, dentro de uma rede de franquias. Aquele grupo de lojas seriam aquelas lojas que pertencem a um único franqueado, né? Ou que estão sob a administração de uma única pessoa. Se você marcar aqui, o sistema vai entender que cada grupo de loja vai cadastrar os seus fornecedores, né? Independente uma da outra. Se você desmarcar, o cadastro de fornecedores ele vai ser único para todo o sistema. Bloquear cliente por vendedor é se eu quero utilizar carteira de cliente por vendedor, né? Lá no cadastro de cliente nós vimos também que eu posso associar quem é um vendedor que atende a ele. Se eu deixar desmarcado, independente do vendedor que está informado no cadastro do cliente, todos os vendedores vão conseguir fazer pedido para aquele cliente. Se eu disser que eu quero bloquear, somente aquele vendedor consegue fazer pedido para o cliente que estiver na carteira dele. E aqui, se eu quero utilizar a descrição do produto secundária que a gente viu lá no cadastro de produto, se eu quero utilizar ela para a nota fiscal ou não. Quando eu marco aqui, né, os totais da nota, ele me habilita aqui o que eu quero considerar no valor de compra. Tá bom, eu quero considerar no custo do produto o rateio dos custos da nota. Mas dentre esses custos, o que eu quero? Eu não quero considerar o frete nem despesa acessória. Perdão, seguro nem despesa acessória. Eu quero só o frete, o IPI e o ICMS. Eu quero considerar esse aqui também no custo do produto. Então você marca aqui, daqueles dados, aqueles valores totalizadores da nota, o que você quer considerar no custo do produto. E por último aqui, quais são as alíquotas CST para alíquota interestadual. Aqui a gente está falando daquela alíquota de 4%, né, para produtos importados. Então, você vem aqui e marca, né? Produto importado são os que começam com 2, por exemplo. Então, eu marquei aqui, o sistema vai automaticamente entender. Quando eu estiver fazendo a venda de um produto dessa CST, ele não vai olhar para a alíquota interestadual, ele vai olhar para a alíquota dos 4% do produto importado. Aqui na sequência, nós vamos falar do parâmetro por grupo de loja. Então, aqui são parâmetros que variam, né, por grupo de loja. Então, aqui no parâmetro do grupo de loja, nós vamos poder escolher para esse grupo de loja, né, qual é o plano de contas que eu vou utilizar. Então, se eu tenho lá um gestor de um determinado grupo de lojas que gosta de trabalhar com plano de contas e outro de outro grupo de loja que gosta de trabalhar com outro plano de contas, se cadastra os dois planos de contas diferentes e você vincula aqui qual que você quer associar para esse grupo de lojas. Esses dois parâmetros aqui, tipo de romaneio, eu não vou falar nesse vídeo porque diz respeito a um produto SIGO que a gente tem, que é o Sistema Integrado de Gerenciamento Óptico voltado para óticas e que não vai ser foco nesse treinamento. Na sequência nós temos um flag de crítica de estoque. Então eu vou escolher aqui se eu quero o meu estoque real, que é o estoque físico, né, o que realmente eu tenho no estoque, ou se eu quero que a crítica de estoque seja feita pelo estoque disponível, que é aquilo que eu tenho em estoque menos aquilo que eu já emiti de pedido, mas ainda não entreguei. Então, eu diminuo do meu estoque físico aquilo que já está comprometido, né, que já está prometido para cliente. Onde é que entra essa crítica? Essa crítica ela vai entrar quando você está tirando um pedido de venda e ele vai te dizer se você tem estoque disponível, né, se você tem estoque para atender aquele pedido ou não. E aí você diz para o sistema aqui para qual estoque você quer que o sistema olhe para ele te sinalizar se tem quantidade disponível. E aqui na consulta, o que eu quero ver na consulta? Eu quero ver meu estoque físico ou eu quero ver na consulta já o meu estoque disponível? Permite alterar estoque do item, é uma função que o sistema tem, que eu posso estar fazendo um pedido de vários itens e digamos que um desses itens eu não tenho no meu estoque. E aí eu consulto o estoque de uma outra loja e vejo que eu tenho um estoque nessa outra loja. Esse flag aqui sinaliza para o sistema que ele vai permitir que o usuário faça o seguinte, que ele escolha esse estoque, utilizar o estoque dessa outra unidade. Quando ele for faturar esse pedido, o sistema automaticamente vai fazer uma transação de transferência de mercadoria
da loja de origem para a loja de destino, para que o pedido seja integralmente faturado pela loja de destino, pela loja que está emitindo o pedido. Então, isso aqui habilita ou não essa função. Parâmetros de contrato são também parâmetros, a gente não vai falar sobre esses parâmetros aqui, que são parâmetros para a utilização da integração do módulo de contratos com o módulo de assistência técnica, que é o módulo Assist, né? Não é foco também desse treinamento, um treinamento futuro que a gente fizer só do módulo Assist, a gente vai falar sobre essa parametrização. Finalizando aqui esse grupo de parâmetros, nós vamos vir para o parâmetro das lojas, ou parâmetros que variam por loja ou por unidade operacional. Então aqui no parâmetro das lojas, a primeira aba é a aba de parâmetros gerais, onde eu vou dizer qual é a cidade que a unidade está localizada, a cidade padrão, se essa unidade operacional trabalha com controle de caixa, né? Então eu posso aqui não controlar caixa, controlar um caixa único para toda a loja, controlar a caixa por estação, ou seja, cada computador vai abrir e fechar um caixa quando iniciar o turno e finalizar o turno, ou um controle de caixa por usuário. Então vai ser um caixa para cada senha de usuário que tiver associado. Importante frisar que isso aqui reflete no ponto de venda também. É uma configuração que vai refletir no PDV também. Vincular recebimentos realizados pelo financeiro no caixa, ou seja, os recebimentos que eu fizer lá no módulo financeiro, eles vão entrar também, vão compor o valor de recebimento de caixa. Você vai marcar aqui ou não. Aqui os parâmetros das operações de entrada. Então, nessa unidade, quando eu realizar uma operação de entrada de estoque, né, uma compra, ou qualquer operação que gere financeiro, para qual conta corrente vai gerar o conta a pagar? Qual é o tipo de operação mais utilizado? Qual vai ser o meu tipo de operação padrão? Quando eu consultar uma operação, eu quero usar a descrição do fornecedor na tela, sim ou não? O que significa isso? Lá no cadastro do produto, vocês vão lembrar, senão pode rever o vídeo, a gente fala sobre cadastro de fornecedores do produto. E lá no cadastro de fornecedores do produto, eu tenho a possibilidade de informar qual é o código de cada produto, qual o código de descrição no fornecedor. Se eu utilizo isso aqui, quando eu for tirar um pedido, eu vou tirar o pedido usando códigos e descrições do próprio fornecedor. Quando eu imprimir o pedido, a impressão desse pedido vai sair com o código e a descrição do fornecedor. Isso fica mais fácil quando eu quiser fazer um pedido e mandar esse pedido para o fornecedor, né? Ele vai receber um pedido com a nomenclatura dele. Porém, requer esse trabalho de pré-cadastro, né? De cadastrar sempre que eu for criar um produto ou homologar um fornecedor, tem que entrar e informar as descrições desses produtos. E se eu quero que o sistema calcule automaticamente para mim os dados da nota, ou se o campo vai ficar aberto para eu digitar o que está na nota do fornecedor. Você vai optar se você quer que o sistema calcule ou não. Isso aqui normalmente fica desmarcado, porque cada fornecedor pode ter uma implementação de cálculo de nota diferente, podem ter regimes tributários diferentes, podem ter inclusive regimes especiais. Então normalmente o que se faz aqui é digitar os dados da nota. Estou falando no caso de digitação da nota. Hoje em dia a maioria das notas são importadas via XML. Aqui em saídas, nós vamos fazer as mesmas configurações que nós fizemos nas entradas, só que para as operações de saídas. Então eu vou escolher a conta corrente padrão. A diferença é que aqui eu posso mapear outras contas que não sejam a padrão, né? Então, por exemplo, se eu vendi no cartão de crédito American Express, eu quero que caia nessa conta corrente, o crédito. Se eu vendi no Itaú, né, boleto, aí aqui no caso boleto, vai cair nessa conta, vai sair por essa conta e vai utilizar essa carteira. Eu posso vir aqui escolhendo a entidade financeira, né? Eu quero cartão Visa. Eu quero que o cartão Visa caia na mesma conta do cartão Credit Card.
eu fazendo essa associação, além da conta padrão, eu posso fazer por bandeira de cartão de crédito, por exemplo. O sistema vai fazer esse mapeamento. Aqui eu posso escolher o tipo de operação padrão de saída, tipo de operação para venda fiado e para faturamento do fiado. Isso é uma função que o sistema tem que permite que determinados clientes peguem mercadoria com você durante o período, né? Quinzenal ou mensal, aí depende da empresa, se você quiser utilizar esse recurso, depende de cada empresa. Você vai escolher qual tipo de operação você quer utilizar para que sejam lançadas essas mercadorias que ele está recolhendo. E aí o sistema tem uma função que durante um período você vai escolher lá tudo que não foi faturado para ele ainda, e o sistema vai gerar uma contrapartida aqui de saída também, só que vai gerar o financeiro, que vai gerar o conta da receber. Então você tem uma gama de operações que vão sendo geradas ao longo do período de tempo que baixam o estoque e não geram financeiro, e depois você usa essa ferramenta que a gente vai ver mais na frente, que faz o faturamento, que gera a cobrança para o cliente daquilo que ele pegou e não pagou ainda. Qual a condição de pagamento padrão que você quer que o sistema traga já preenchido? Modelo de impressão, aí vocês têm que mudar aqui e ver qual que atende melhor a vocês. Qual a validade de proposta? Então vou dizer que cada proposta que eu emitir vai ter validade de 30 dias. Isso sai também impresso no orçamento. E uma vez realizada a venda, qual o período máximo de devolução? Alguns flags de controle aqui, né? Eu quero vincular automaticamente o vendedor na venda, ou seja, se eu sou um vendedor e estou tirando o pedido, ele não vai esperar que eu informe meu nome, ele já me vincula automaticamente como vendedor. Se eu quero obrigar a condição de pagamento, né? Necessariamente tem que escolher uma condição de pagamento. Se eu quero agrupar itens no mesmo orçamento, estou fazendo um pedido, incluir um pente de memória, né? Ou um HD, incluir outros itens, vou incluir o mesmo HD de novo, ele não inclui o item duas vezes. Se eu tiver marcado aqui, o sistema vai agrupar isso e vai mudar a quantidade do item anterior para 2. Se eu quero utilizar o preço por faixa de quantidade, né? Ou seja, lá no cadastro de produtos nós vimos que é possível criar preço variando dependendo da quantidade que o cliente compre. Então lá eu cadastro essa tabela de preço dinâmica por quantidade e aqui eu ativo essa função. Se eu quero utilizar o controle do estoquista, é uma função também que tem no sistema. Ele obriga que tenham 2 pessoas dando ok no pedido, ou seja, o vendedor faz o pedido. Se isso aqui estiver ativado, o estoquista, o responsável pelo estoque, precisa conferir esse pedido e dizer que está ciente que deu saída de cada uma daquelas mercadorias do pedido, e só após isso o pedido é liberado para faturamento. E se eu quero que o sistema valide a consulta de crédito do cliente? Lá no cadastro de cliente nós vimos também que eu posso cadastrar as consultas de crédito que eu fiz do cliente, né? Consultei o Rodrigo no Serasa dia tal e essa consulta eu quero que permaneça válida no sistema por 15, por 30 dias. Você diz lá até que data está válida essa pesquisa. Se você habilitar isso aqui no sistema, o sistema só vai deixar vender para clientes que estejam com pesquisa dentro da validade, senão ele vai te obrigar a ir lá e informar uma nova pesquisa. Vindo aqui para parâmetros fiscais, tudo que for relativo à emissão de nota. Então, aqui vai ser informado em qual a alíquota de ISS do município dessa loja, qual a CFOP de serviço, qual a CFOP de serviço para fora da UF, né? Qual a natureza da operação para notas fiscais de contrato, para quem trabalha com módulo de contrato de prestação de serviço, qual o regime tributário, né? O CRT dessa unidade, se é simples, simples com excesso de limite, sublimite ou regime normal. Se for do simples, qual é a alíquota que está enquadrada no simples? Qual a região fiscal da loja? Lá no módulo fiscal a gente vai ver um cadastro de regiões. Qual a conta do plano de contas que vai utilizar para a apuração do estoque no SPED, né? No Sistema de Escrituração Fiscal Digital? Qual a atividade da loja? Qual o perfil? Isso tudo é para o arquivo SPED.
código SUFRAMA, quem é o contador, você vai cadastrar o contador como um fornecedor e vai vincular ele aqui para que isso saia no SPED também. Qual o CRC do contador, qual o CNPJ do escritório de contabilidade. E aqui, em alguns estados, não permitem crédito de imposto de devolução após X dias, né? Então aqui, se for o caso, eu vou marcar e vou dizer que após 90 dias esse estado não permite crédito de devolução. Ou vou deixar vazio se permitir, independente do período. Aqui embaixo, qual a UF da Cefaz? Eu vou fazer, aqui você faz o anexo do certificado digital. Então o certificado digital tem que ser o arquivo A1. Eu salvo o arquivo na máquina, venho aqui e mando instalar o certificado. Quando eu clico aqui, ele vai pedir para eu localizar o certificado digital na máquina, o arquivo PFX. Vou localizar esse certificado. Da mesma forma que eu faço um anexo, vamos pegar aqui um arquivo qualquer. E aqui eu vou digitar a senha desse certificado e vou confirmar. Feito isso, o certificado já está instalado no sistema. Qual o ambiente da Cefaz que eu vou estar me comunicando? Eu não vou usar NFE, eu vou usar em ambiente de homologação, porque eu ainda quero testar o sistema antes de colocar em produção. Testei o sistema, eu coloco ele para o módulo de produção. Se eu vou usar contingência ou não, né? Sem contingência, se a nota da Cefaz entrar se tiver algum problema, né, no servidor principal da Cefaz, você vai escolher aqui a contingência de acordo com o teu estado, né? Existe a contingência do ambiente SCAN, existe a contingência do servidor secundário do Rio Grande do Sul. Então, dependendo do teu estado, é uma contingência diferente ou até mesmo por meio de formulário especial. Se deixar sem contingência, se ele não conseguir comunicação com a Cefaz, ele não vai emitir a nota. Aqui, qual a série da nota fiscal que você quer utilizar, qual a série do ambiente SCAN, né, do ambiente de contingência, qual o modelo do DANF. Nós temos 3 modelos, aí aqui varia se o formulário é em pé, se o formulário é deitado, se a fonte tem um modelo que a fonte é maior, outra fonte é menor. E aqui qual o lote e número da nota fiscal. Percebam que aqui para editar é necessário clicar nesse botão, que ele vai habilitar os campos para que você edite o lote e o número da nota, e você vai gravar aqui de novo. Esse número aqui, se você já utiliza algum sistema, você vai colocar e estiver trocando para o nosso, você vai trocar para o número da última nota que você emitiu no outro sistema. Se você está começando a usar agora, vai começar a emitir nota agora, você vai colocar 0 e 0. Ele vai começar a nota do 0. Aqui são os mesmos parâmetros, né, bem similares para NFCE. Então, eu não uso homologação ou produção, tipo de contingência. O mais comum aqui é a contingência offline, que você não precisa apontar para servidor nenhum, não precisa de formulário especial. A NFCE ela vai ficar em contingência e quando o servidor da Cefaz volta, ela é transmitida. Você pode transmitir ela. Qual a série da nota fiscal consumidor eletrônica? Token e CSC são 2 números que você precisa pegar no site da Cefaz. Quando você pede autorização de uso, você recebe esses números lá. E aqui é a mesma coisa. Para editar essa numeração, eu clico aqui, edito, clico aqui de novo para salvar. Se eu quero que seja incluída alguma observação, né, alguma mensagem complementar na nota fiscal em todas as notas, eu digito aqui. Mesma coisa para NFCE. Aqui tem alguns flags de controle, né? Eu quero gravar todos os XMLs em arquivo, então eu marco aqui, o sistema vai ficar gravando uma cópia de todos os XMLs. Eu quero enviar de maneira síncrona. O que isso significa? Eu mando a nota e o sistema vai sempre esperar o processamento da nota para continuar fazendo qualquer coisa, né? Se a Cefaz estiver um pouco lenta, se não houver conexão, ele vai aguardar até dar um erro e não vai deixar você seguir. Se eu desmarco isso aqui,
ele vai enviar, não vai esperar a resposta da Cefaz. Se ele não, na verdade, se a Cefaz não der a resposta no ato, ele vai prosseguir e vai manter a nota com status de pendência de retorno. E aí, posteriormente, você tem que ir numa outra tela para poder mandar capturar o retorno. Atribuir a data da saída da nota automaticamente, conforme a data da emissão, sim ou não. Se é uma nota conjugada, tem estados que permitem a emissão de nota de serviço e mercadoria conjugada. Então, você aqui na prática está dizendo se você quer que os serviços saiam na nota fiscal ou se eles saiam separados num RPS separado. Aqui, se eu quero calcular o volume da nota automaticamente, né, com base em todas aquelas informações que a gente viu lá no cadastro do produto, né, de volume, aqui ele vai calcular automático ou não, dependendo do que você marcar. Se você quer imprimir na nota a validade do lote, caso você tenha habilitado seus produtos para trabalharem com lote e validade. Se eu quero imprimir na nota fiscal, lá na observação, a condição de pagamento. Se eu quero enviar os dados do pedido no campo da nota de informações de interesse do fisco ou no campo de observações, é opcional. Se eu marcar todos os dados, né, mensagens complementares e observações vão sair no campo chamado informações adicionais de interesse do fisco. Se eu desmarcar, ele sai no campo chamado observações. Hoje a gente não está utilizando mais horário de verão no Brasil, mas caso volte a utilizar, chegou na época do horário de verão, você precisa vir aqui e ativar a tua loja para o horário de verão. Configurações da nota fiscal de serviço. Então eu vou dizer aqui se o sistema utiliza a nota fiscal de serviço e em qual ambiente eu estou emitindo, qual a modalidade, online ou offline, qual o tipo de numeração do RPS, se eu quero utilizar um número de documento fiscal, no caso da nota conjugada, se usa o mesmo número da nota fiscal, ou se eu quero utilizar um sequencial independente para os recibos provisórios de serviço. E se eu quero a descrição completa para os serviços, o que isso significa? Quando eu emitir a nota fiscal de serviço, além do nome do serviço do cadastro de produtos, vai sair também qualquer observação que eu tenha colocado a respeito daquele serviço no pedido. Configurações de notas referenciadas a cupom fiscal. Isso aqui só tem um estado hoje ainda no Brasil utilizando cupom fiscal, mas seriam foi muito utilizado quando você emitia um cupom fiscal e o cliente pedia uma nota. Então, hoje a NFCE ela tem poder de nota fiscal. O cupom fiscal você emitia uma nota fiscal que referenciava aquele número de cupom. E aí aqui a gente entra com as configurações necessárias, né? Nesses casos, qual CST de PIS, COFINS e ICMS que é utilizado e qual a CFOP que é utilizado. Aqui a gente vai falar dos parâmetros para transferência de mercadoria. Eu citei sobre a transferência automática de mercadoria ainda agora. Para que o sistema consiga fazer essas transferências, eu tenho que parametrizar algumas coisas. Uma delas, por exemplo, dentro de cada unidade, eu preciso informar um cliente fornecedor. Preciso cadastrar uma pessoa no sistema que representa essa unidade. Por quê? Quando eu vou dar a saída de mercadoria da unidade A para a unidade B, eu preciso identificar para que unidade eu estou transferindo. Então, eu seleciono um cliente, que esse cliente é o cliente que representa a unidade B. E aí, aqui eu faço o vínculo desse cliente que eu cadastrei com a unidade B. Então, aqui eu cadastro, sempre no sistema a gente vai precisar cadastrar um cliente para representar cada loja nossa. E aqui eu vou vinculando ele em vários locais de parâmetros do sistema. Outra coisa que eu vou configurar também é qual é o tipo de operação de saída para transferência. Eu tenho que criar um tipo de operação e vincular aqui. Qual é o canal de venda utilizado para transferência? Eu também vou informar dos vários possíveis, nesse caso eu tenho só um, mas se eu tivesse vários, qual deles? E qual é o funcionário que vai responder pelas transferências da empresa? Aqui eu estou falando de transferência de produtos, né? E aqui embaixo, transferência entre contas correntes. Então, a mesma coisa. O cliente que eu informei aqui, eu posso usar o mesmo para cá, para representar essa operação financeira.
que é uma transferência? Ela é uma despesa de uma conta e uma entrada, uma receita em outra. Então aqui eu vou configurar exatamente isso. Quem é o nome da pessoa que vai estar vinculada a essa despesa e essa receita? Qual é o plano de contas que vai gerar a receita de entrada na determinada conta e qual é o plano de contas que vai gerar a saída da conta que está sendo sacada, né? Parâmetros de comissões, então em que conta corrente eu quero provisionar as comissões a serem pagas, qual o plano de contas que eu vou gerar quando o sistema calcular a comissão, né, para o financeiro, com qual plano de contas eu vou associar. No caso de estorno de comissão, de que conta eu vou fazer o estorno dessa comissão e qual o plano de contas que vai estar representando o estorno dessa comissão, né? Aqui é uma despesa e aqui é uma receita porque está estornando para a empresa. Se eu quero exibir a meta do funcionário na barra lateral, sempre que o funcionário entra, ele vê ali na barrinha lateral qual a meta dele. Aqui os parâmetros relativos à rede de franquias. Então, digamos que eu estou usando o sistema para uma rede de franquia. Essa loja aqui é uma franquia minha, tá? Então, eu vou configurar nela qual conta corrente eu vou gerar cobrança para ela, qual plano de contas que eu vou gerar a cobrança de taxa de franquia, qual plano de contas eu vou gerar a cobrança de taxa de publicidade, qual vai ser a forma de pagamento, vai ser boleto, vai ser Pix, vai ser depósito em conta, qual a taxa de royalty, né, que eu vou cobrar, qual a taxa de publicidade e qual o prazo. Esse prazo é o seguinte, eu estou gerando hoje a minha cobrança, fechei o mês, estou fazendo a apuração de quanto, o sistema está fazendo a apuração de quanto a franquia vendeu e com quantos dias eu vou gerar a boleta de cobrança para ela. Aí você vai botar um prazo aqui razoável para poder o franqueado te pagar. Cobrar sobre, né, esses percentuais vão ser sobre o que? Sobre tudo que ela comprou comigo enquanto franqueadora ou sobre a venda dela. Então, isso é uma escolha da rede, a maioria é sobre o que a unidade vendeu, né? Sendo sobre o que vendeu, quais são os tipos de operação que eu quero considerar como venda? Aí se eu tiver mais de um tipo de operação de venda, eu vou marcar aqui quais são essas operações de venda. Aqui embaixo, ainda sobre franquias, né, tem redes de franquias em que o franqueador vende alguns produtos, né? Em alguns casos, fornecedores são homologados, em outros, o franqueador ele vende determinado produto que tem que comprar exclusivamente com o franqueador. Nesses casos, eu posso utilizar um recurso do sistema que possibilita o franqueado, pelo próprio sistema, fazer o pedido e esse pedido já cai digitado para o franqueador, que vai aprovar só aquele pedido e vai emitir a nota e faturar o pedido. Então aqui eu parametrizo o sistema para que isso ocorra. Como eu faço isso? Eu digo qual é o canal de venda que o meu pedido, né, para qual eu estou fazendo o pedido. Então eu digo qual é o canal de venda da franqueadora. Eu digo qual é a tabela de preço que a franqueadora pratica para essa loja. E eu digo também qual o tipo de operação de saída, né, que a franqueadora vai emitir contra essa loja. E aqui eu colocaria o mesmo cliente que eu estou vinculando e é o que eu estou utilizando para parametrizar o sistema. É o cliente loja 1. Aqui em PDVs a gente vai configurar, né, toda a parametrização do PDV. Tudo que for configurado aqui, isso reflete lá no ponto de venda. Então, quais são esses parâmetros, né? Eu vou configurar qual tipo de operação de venda utilizado para o venda varejo, qual o tipo de operação que eu utilizo quando o meu PDV for restaurante e qual o tipo de operação que eu utilizo quando eu estiver utilizando o modo delivery. Não necessariamente eles são diferentes, aqui a gente repetiu, né? A gente pode utilizar o mesmo ou pode cadastrar um para cada tipo de PDV. Qual a conta corrente padrão? Lembrando que, além dessa conta corrente padrão, ele também vai respeitar aquele mapeamento que nós fizemos aqui.
Qual o plano de contas para troco quando eu tiver que dar algum troco que não seja em dinheiro? O sistema permite que você dê troco em contravale, por exemplo. Então, em qual plano de contas esse crédito em nome do cliente vai ficar lançado no teu financeiro? Qual o plano de contas para retenção de taxa de serviço? Esse é um conceito do PDV, que é quando a taxa de serviço é paga por fora, né, da mesa, né? O sistema consegue fazer esse controle lá no PDV e aí isso tem que entrar no plano de contas específico e normalmente quando esse pagamento é feito por fora, esse dinheiro vai direto para o garçom e isso não pode entrar como receita de venda. Se eu não identificar o cliente na minha venda, qual é o cliente que vai ser utilizado? A gente convencionou aqui cliente balcão. Qual o tipo de fechamento de caixa? Isso aqui no treinamento do PDV a gente fala e mostra sobre cada um deles. No caso de eu utilizar contravale, né? Qual a validade? Qual o valor máximo de item? Isso aqui foi implementado para evitar erro do usuário. Às vezes o usuário digitava uma quantidade equivocada, né? Uma quantidade, errava na quantidade de zeros ou algo nesse sentido. E aí gerava um valor muito grande que precisava de cancelamento posteriormente. Então a gente criou esse limitador aqui. Aqui a gente tem a mensagem promocional para sair impressa no cupom fiscal ou na nota fiscal do consumidor. Vai sair impressa em todas as notas. Aqui nós temos a configuração para o PDV conseguir ler a etiqueta da balança etiquetadora. Então a gente informa qual o indicador da balança, né? É o dígito que inicia o código da balança, normalmente se utiliza o 2. A gente identifica dentro do código de barras da balança qual o tamanho que foi reservado para a impressão do código do produto e o que sobra do código de barras ele vai ser ou o peso ou o valor do produto. Isso é configurado na balança também, então você diz aqui de acordo com que a balança do estabelecimento está configurada. Então esses são os parâmetros que variam a etiqueta. Então você configura e o sistema vai estar apto, né? O sistema de PDV vai estar apto a ler a etiqueta da tua balança. Aqui alguns flags gerais, né? Se permite vender produto inativo ou não, se o sistema trabalha com impressão de contravalho ou não, se ele imprime o NFC direto ou se ele pede para o usuário confirmar a impressão, uma vez que a impressão dela é facultativa, desde que o cliente não peça, né? Se você trabalha usando a imagem de produto ou não, se você quer imprimir a NFC em contingência em uma via, ou se você deixar desmarcado, você imprime em 2 vias. Se você quer que o PDV não abra se ele não tiver sincronizado todos os dados do dia anterior, isso aqui é muito utilizado em redes, né? Às vezes a unidade está sem loja, a unidade está sem internet, está sem transmitir há algum tempo. Então, quando você habilita isso aqui, quando ele tentar abrir o caixa no dia seguinte, ele vai exigir que o cliente, né, ou o lojista resolva o problema da internet. Se ele não conseguir resolver, você, enquanto franqueador, enquanto gestor do grupo, você pode gerar uma contrassenha e aí essa contrassenha libera o ponto de venda por mais um dia. Então, é algo que vai chamar a atenção dele até que ele resolva o problema de internet dele. Se você quer, se quer que atribua automaticamente o CFOP 5101 para produtos produzidos, produtos de nível 3, e se quer agrupar os itens na impressão da NFC. Estou lá no restaurante, pedi 3 Coca-Colas. Se eu tiver desmarcado aqui, vai sair na nota Coca-Cola 3 vezes. Se eu marcar, vai sair na nota Coca-Cola uma vez só com a quantidade de 3. Aqui embaixo alguns parâmetros pertinentes a delivery e restaurante, né? Qual é o produto que está cadastrado para a taxa de serviço e taxa de entrega, qual o valor da taxa de entrega, qual o percentual da taxa de serviço na mesa, como que eu quero imprimir esses itens na cozinha ou no bar, item a item, eu imprimo tudo em lote de uma vez quando eu terminar de pedir, ou eu imprimo tudo só no fechamento da venda, ou eu não imprimo. Crítica de itens combinados, né? Aquela crítica que a gente já viu lá no grupo de produtos, né? Eu posso definir uma crítica geral para o restaurante, para o estabelecimento, né? E aí, se não tiver definido no grupo, ele vai respeitar o que está aqui.
Se eu utilizo a posição da mesa, né? Se sim, né? Se eu vou selecionar uma posição já pré-definida, normalmente a numeração de 1 até 99, ou se eu informo ou se o sistema vai me pedir que eu informe a posição, aí eu posso informar qualquer número, 500, 400, 600. Na prática, ou ele abre uma tabelinha de 1 a 99, ou ele pede que eu digite. O que é essa posição da mesa? Digamos que eu sente com mais 3 amigos na mesa. A mesa continua sendo a única mesa, a mesa 10, só que cada um está sentado numa posição da mesa. Isso aqui serve para orientar o garçom quem pediu o quê. Então eu fui lá e pedi um refrigerante, ele vai comandar refrigerante na posição 1. O outro pediu um guaraná, né? Eu pedi uma cerveja, cerveja na posição 2. Então isso vai permitir ele entregar o prato ou a bebida para a pessoa correta e principalmente fechar a conta individual caso seja do desejo dos clientes, né? Eu vou embora, meus amigos ainda vão continuar na mesa, então eu peço para fechar só a posição 1 da mesa. Aqui é uma questão legal, né? No caso de emissão de nota, qual a transportadora de delivery, né? Você pode colocar frota própria ou algo do tipo. A quantidade de mesas que seu estabelecimento tem. Tempo de refresh é o tempo que a tela do sistema atualiza automaticamente sem você fazer nenhum comando. Você deixa ela parada ali, eu quero a cada 2 minutos que ela atualize todos os dados. Tempo de ociosidade, o sistema te emite um alerta daquelas pessoas que estão sentadas na mesa há algum tempo sem consumir, sem pedir nada para o garçom. Então você define aqui, se tiver 20 minutos sem pedir nada, eu quero que essa mesa ela comece a acender de uma cor diferente no monitor para você ter alguma ação. Estabelecimentos que cobram entrada, né? Você pode cadastrar um produto para entrada, tanto masculino como feminino. Congelar no refresh, né? Quando o sistema estiver fazendo essa atualização, eu quero deixar que o usuário continue mexendo ou eu vou congelar a tela e o clique que ele der não vai afetar, né? Quando eu for transferir mercadoria, né? Eu tenho 10 Coca-Colas para transferir para outra mesa. Eu quero transferir uma a uma ou quero transferir a quantidade total agrupada? Solicitar motivos para ocorrência. Nós vimos lá no módulo do configurador o cadastro de motivos de ocorrência. Se eu quero que aqueles motivos sejam identificados sempre que eu tomar alguma ação no sistema, eu vou marcar aqui. O sistema vai me exigir que eu informe qual o motivo de ocorrência. Aqui, se eu quero imprimir o comprovante de fechamento de caixa, se eu quero que a taxa de serviço seja impressa como um acréscimo, né? Ele vai dar um acréscimo no total da venda. Se tiver desmarcado, ele vai vender um item chamado taxa de serviço. Se eu não quero considerar outros serviços que estejam incluídos na mesa no cálculo da taxa de serviço, né? Se eu quero solicitar o valor da retenção do serviço, ou seja, aquela gorjeta que é paga por fora da nota que eu citei aqui em cima. Se o PDV vai usar a taxa de entrega por bairro. Se o sistema vai permitir usar multiconvênios, nós vimos isso lá no cadastro de cliente, né, que eu posso estar utilizando o convênio, estar utilizando a conta assinada. Se eu deixar desmarcado, necessariamente a pessoa que vai assinar a conta tem que ser a pessoa que está identificada na mesa, como o consumidor da mesa. Se eu marcar o multiconvênios, o sistema vai passar a permitir que outras pessoas que não sejam cliente da mesa, o cliente que foi identificado na nota fiscal, assine a conta. Isso é útil quando você tem que dividir a conta por mais de uma pessoa que quer usar convênio para pagar, que quer utilizar a conta assinada. Não permitir mesas duplicadas por cliente, né? Se eu identifiquei um cliente sentado na mesa 10, eu não quero deixar que eu identifique o mesmo cliente sentado em outra mesa. E não considerar, né, na taxa de serviço no desconto, ou seja, se eu dei um desconto na mesa, né, esse desconto eu quero que ele seja considerado na taxa de serviço ou não, né? Se o meu cliente não está me pagando, se eu dei um desconto para ele, eu quero
eu dei 50% de desconto. A taxa de serviço vai ser em cima do que foi vendido ou em cima do que o cliente me pagou. Então aqui você configura isso. Aqui, se o teu PDV vai estar integrado com o módulo Fidelizei, que é um módulo de um cartão fidelidade, né? Um módulo de fidelização desenvolvido pela própria New Choice. E aqui nós entramos com os parâmetros de integração. E se você quer que o PED, que é um outro módulo à parte, né, que é o pedido eletrônico, cardápio eletrônico, se você quer que ele peça a senha de liberação por parte do garçom, que é para poder desbloquear o terminal ou o celular do cliente para que ele possa fazer o pedido pelo próprio celular ou pelo tablet. Aqui nós vamos falar de parâmetros financeiros, né? Então eu tenho sempre que eu for tirar um DRE do sistema, né? Eu preciso sinalizar para ele aqui, eu estou parametrizando o sistema, em que contas do plano de contas vão ser apropriadas valores de juros, de multa que forem lançados no movimento financeiro. Então aqui eu vou dizer, ó, sempre que tiver um plano de contas para juros e multas, né, de receitas, né, então vai entrar aqui em despesas de multas e acessórios. Quando for um plano de conta para o campo acréscimo, vai entrar aqui nessa mesma conta. Quando for